5 evidências de que vivemos em uma simulação, por Wilson Ferreira. Desde que o filósofo matemático Nick Bostrom sugeriu em 2003 que o universo poderia ser uma simulação produzida por algum supercomputador quântico alienígena, físicos, matemáticos e astrofísicos vêm procurando evidências dessa hipótese. O Cinegnose vai resumir as atuais 5 principais evidências: o princípio antrópico e o paradoxo de Fermi, mecânica quântica e modelagem da simulação, universo pixelado, falhas na Matrix, raios cósmicos e a grade da simulação. Uma discussão à primeira vista delirante, mas que envolve lógica e números e, claro, a inspiração do imaginário cinematográfico dos filmes gnósticos. Uma discussão que pode resultar em profundas consequências espirituais e religiosas nas nossas vidas. Há milênios, filósofos como Platão especulam que a vida como a conhecemos talvez não seja real. Com o advento da era da computação, essa ideia ganhou um novo impulso, principalmente quando a cultura pop passou a debruçar-se sobre o tema, chegando ao imaginário cinematográfico em filmes como A Origem, Dark City, 13º Andar e a trilogia Matrix dos irmãos Wachowski. Em 2 postagens anteriores, o Cinegnose desenvolveu esse argumento do universo como simulação computacional finita a partir de pesquisas da Universidade de Bonn, na Alemanha, onde uma equipe de cientistas tenta substituir a ideia do espaço-tempo contínuo pela busca de uma assinatura cósmica, minúsculos espaços cúbicos parecidos com grades, pixels, os pixels das câmeras, né? Sobre isso, clica aqui, né? Vamos clicar. Ao mesmo tempo, o pesquisador da NASA, o Richard Terrile, baseado na chamada Lei de Moore, que sustenta que os computadores duplicam sua capacidade a cada 2 anos, levam a sério a possibilidade de que o universo possa ser alguma espécie de game em um computador cósmico. E a principal evidência é que nós também procuramos repetir isso por meio de meta-simulações como games e mundos virtuais como o Second Life. Parece que quem começou toda essa especulação filosófica nesse início de século foi o filósofo matemático da Universidade de Oxford, o Nick Bostrom, que criou o conceito de substrato independente. Consciência e inteligência poderiam se manifestar por meio de diversos suportes, entre eles um supercomputador senciente que conteria toda a simulação cósmica. Em outras palavras, seríamos todos partes de uma versão de um role-playing cósmico, como um World of Warcraft. Nos últimos anos, essa hipótese vem sendo levada a sério em artigos de revistas como New Scientist e diversos blogs pessoais de físicos, filósofos e cientistas. Em todos eles há uma tentativa de reunir evidências para resolver mistérios e paradoxos a partir da analogia com o funcionamento de um computador digital, seja no mundo da mecânica quântica, seja nas nossas observações empíricas do dia a dia. Realidade pixelada, os paradoxos das ondas quânticas, falhas no contínuo da realidade, déjà vu, fantasmas, fenômenos sobrenaturais, princípio antrópico, paradoxo de Fermi. O Cinegnose vai reunir 5 principais evidências que reforçariam a ideia de que o universo poderia ser uma simulação computacional. Evidências que parecem ter ou trazer de volta as milenares mitologias gnósticas em torno da suspeita da ilusão da realidade. Mas o Cinegnose vai além. Quais as possíveis implicações religiosas e espirituais se levarmos essas evidências às últimas consequências? O princípio antrópico e o paradoxo de Fermi. É surpreendente que existam seres humanos. Para que a vida começasse nesse planeta, foi necessário que todos os fatores resultassem em uma feliz coincidência. A distância perfeita do Sol, a atmosfera com a composição correta e a força da gravidade na medida exata. Embora possa haver muitos outros planetas com essas condições, a felicidade do surgimento da vida na Terra se torna ainda mais impressionante, ampliando a perspectiva para além do nosso planeta. Se algum fator cósmico como a energia escura fosse um pouco mais forte, a vida não existiria. Daí vem a questão do princípio antrópico. Por que essas condições convergiram de forma tão perfeita para nós? A explicação lógica seria que as condições foram deliberadamente criadas com a intenção de dar-nos vida. Cada fator teria sido convenientemente criado em algum vasto experimento. Os fatores foram apenas programados no universo e a simulação foi iniciada. Esse princípio se ligaria ao chamado paradoxo de Fermi, o princípio físico a controlar a reação nuclear, que poderia ser resumido em uma simples pergunta, formulada pelo físico na década de 60. Onde está todo mundo? Haveria uma contradição entre o nosso crescente conhecimento do universo e a ausência de contato com qualquer forma de vida existente em algum outro ponto do cosmos?
Com bilhões de outras galáxias lá fora, muitas delas bilhões de anos mais velhas que a nossa, pelo menos o humano não poderia ter dominado as viagens espaciais? Uma resposta seria a possibilidade da existência de multiversos, sim. Haveria outras formas de vida, porém em outros universos paralelos, cada um ignorando os demais. O argumento que reforça a hipótese da simulação. O nosso universo seria mais uma simulação dentro de outras simulações, todas isoladas, cada qual em sua prisão virtual. Será que o objetivo desses roleplay games talvez fosse o de testar os efeitos do ego sobre a civilização? A segunda, mecânica quântica é a modelagem da simulação. O argumento contra a hipótese da simulação é de um computador com tal capacidade de processamento e renderização da realidade seria impossível. Para além do argumento de que os computadores atuais certamente seriam impensáveis há 100 anos, há uma solução mais interessante confirmada pela própria mecânica quântica. O computador simula unicamente o que ele precisa. Isso é algo que realmente acontece em games de computadores atuais. Não seria necessário para esse supercomputador modelar toda a realidade a um nível que a simulação fosse indistinguível da realidade. Apenas os elementos observados precisam ser modelados a um nível de resolução que coincida com as limitações da nossa observação ou aos nossos instrumentos de medida. Um programa poderia fazer isso dinamicamente, gerando resoluções incrementais de vários componentes conforme fosse necessário, tal como quando colocamos um objeto em um microscópio. Talvez a simulação cósmica seja muito menor do que imaginamos. Isso esclareceria alguns paradoxos da mecânica quântica, como o porquê do estado quântico ser digital, bem diferente da concepção contínua e analógico do espaço-tempo, ou ainda o chamado efeito do observador e a noção de entrelaçamento quântico. No paradoxo do observador, uma partícula subatômica é uma onda de probabilidade onde diversas realidades ou alternativas coexistem simultaneamente. Somente quando observamos a partícula ela decai, decoerência, entrando em colapso a função de onda estabelecendo-se as propriedades do objeto. Em 2008, o Instituto de Ótica Quântica e Informação Quântica, o IQI, em Viena, determinou a uma certeza de 80 ordens de grandeza que a realidade objetiva não existiria por si só, passando somente a existir quando conscientemente observada. E aí o Berkeley tem razão, né? Universo pixelado. Se a simulação estivesse sendo realizada nesse momento por um computador quântico, o universo não seria contínuo e dotado de uma resolução infinita. Ele seria digital e fundamentalmente composto por informações. Em 2008, o GEL 600, detector de ondas gravitacionais em Hannover, Alemanha, captou um sinal anômalo sugerindo que o espaço-tempo é pixelado. Pixels, né? Exatamente o que seria esperado de um universo holográfico, onde a realidade 3D é, na verdade, uma projeção de informação codificada na superfície dimensional na fronteira do universo. New Scientist, em janeiro de 2009, página 24. Só um pouquinho aí, né? Vamos ler mais. P3, né? Universo pixelado. Vivemos em um mundo real. Pensamos que aqui não há pixels e que podemos nos mover de uma forma contínua de um ponto para outro. Não somos seres digitalizados. Pensamos. Somos seres analógicos que vivem em um mundo fluido sem a pixelização de uma tela de computador. Mas a mecânica quântica parece comprovar o contrário na alta resolução do mundo das partículas subatômicas. É como se nos movêssemos tão rápido em um moderno game de computador que superássemos a capacidade da máquina gráfica em renderizar os cenários. Confrontamos-nos com paradoxos onde pixeladas, pedaços de quantum binários, sim não. Para essa evidência, a capacidade de resolução de qualquer programa seria análoga à resolução espacial da nossa realidade simulada, apenas em um nível diferente. Falhas da Matrix. Mas até mesmo simulações avançadas podem ter falhas, certo? Na clássica trilogia Matrix dos irmãos Wachowski, é apresentado um exemplo de déjà vu como uma falha na simulação. Quando algo parece inexplicavelmente familiar, a simulação poderia estar pulando, como em um CD riscado. Matrix sugere que essas falhas poderiam ser também representadas por insônias e desordens mentais como a esquizofrenia. Para essa teoria, elementos sobrenaturais como fantasmas ou milagres também poderiam ser falhas.
As pessoas realmente testemunhariam esses fenômenos devido a erros no código da simulação. Cara, os milagres e fantasmas, sobrenatural, tudo isso aí é problema na simulação. Mas mesmo para um supercomputador cósmico, memória, velocidade de modelagem da realidade e a resolução poderiam ser cruciais. Sem falar na possibilidade de podermos descobrir a natureza simulada do universo, já que ingressamos na era da meta-simulação com os games e os diversos mundos simulados oferecidos online na internet. Por isso, o esquecimento e a morte seriam cruciais para a simulação. Permitiria a reinicialização de cada personagem da simulação, garantindo sempre espaço para novas memórias. Religiões chamam isso de reencarnação. Mas, assim como nos computadores onde os arquivos nunca são deletados completamente do HD, permanecendo rastros por um certo tempo, as memórias passadas podem retornar, criando déjà vus. Em vida, o sono cumpriria esse papel, o do esquecimento. E a insônia seria a luta do personagem da simulação contra esse recorrente mal-estar. Além de Matrix, filmes gnósticos como Dark City exploraram esse tema. Em um mundo simulado criado por demiurgos alienígenas, durante o sono dos humanos a simulação é reparada e as identidades são trocadas, mantendo todos em um perpétuo estado de esquecimento. Até o protagonista despertar no meio de uma dessas trocas e descobrir uma sinistra realidade. E 5 raios cósmicos e a grade da simulação. Se estamos vivendo em um simulador, esperaríamos encontrar evidências da existência de bordas do universo observável, assim como os terraplanistas falam que tem as bordas da Terra. Né? Pelo menos é o que a equipe de Silas Bean, da Universidade de Bonn, procura encontrar em seus cálculos publicados, em um artigo publicado na Archive.org, Cornell University Library. Constraints on the Universe as a Numerical Simulation. As partículas cósmicas voam através do universo, perdem a energia e mudam de direção e se espalham através de um espectro de valores de energia. Há um limite conhecido para a quantidade de energia que essas partículas possuem, porém, Bean e sua equipe calcularam que essa queda do espectro de energia é consistente com a ideia de uma espécie de limite do universo. A investigação sobre a forma de dispersão dessas partículas poderia revelar não somente as fronteiras da simulação, mas também a estrutura da simulação em grade ou treliça. Como a hipótese da simulação afeta nossas vidas? Deus é um programador? Deus é um programador de óculos debruçados sobre um teclado? Será que o divino programador codificou dentro de nós o desejo de adorá-lo, parte fundamental nas religiões? Certamente essa concepção digital de Deus aproxima-se da noção de demiurgo do gnosticismo. De um lado quer que o adoremos, mas do outro esconde a verdadeira natureza do fenômeno religioso, esquecimento da simulação que nos aprisiona. O que é a fora da simulação? Mais um ponto de contato com o gnosticismo. Há milênios os gnósticos rejeitam esse mundo como falso por ser uma cópia imperfeita do pleroma, a plenitude que existiria fora dos limites desse cosmos. Porém, a hipótese da simulação esquece de um elemento vital da concepção humana gnóstica. Se por um lado temos algo que nos codifica e aprisiona, por outro temos a fagulha de luz, impulso espiritual, ouviria o chamado lá de fora da simulação. Algo como o impulso de Truman em fugir de Sea Heaven em Truman Show ou das entidades sencientes em 13º andar que constroem meta-simulações até descobrirem que eles próprios estão vivendo uma espécie de cebola cósmica com diversos mundos simulados sobrepondo-se. A reinterpretação dos fenômenos espirituais, religiosos e psíquicos. Se aceitarmos a hipótese da simulação, fenômenos espirituais e religiosos como a crença em um Deus divino, como um bondoso Criador, e os fenômenos espirituais como metapsíquicos ou etéreos, deverão ser reconsiderados. Como sintomas de falhas da Matrix, poderíamos ser rastros de memórias deletadas nos seguindo, sejam fantasmas, arquétipos ou, na psicanálise, traumas. Fala-se na parapsicologia que fantasmas poderiam ser projeções de certos ambientes saturados de energia psíquica que, dadas certas condições, materializam-se de forma efêmera. O fato é que as religiões e crenças esotéricas poderiam ser racionalizações codificadas da simulação para promover o esquecimento, tornando a simulação menos pesada em termos de informações. Não persiga coisas materiais. Pode parecer piegas, mas não fique tão obcecado por dinheiro e riqueza. Em primeiro lugar, nem mesmo são coisas materiais. Você está vivendo em uma simulação tão irreal quanto aquele velho jogo de computador de 8 bits do Atari. A obsessão em ganhar dinheiro nessa simulação seria tão insensata quanto coletar moedas de ouro em um role-playing
game qualquer de computador. Só um pouquinho aí disso, cara. Muito massa. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado também, assim como eu curti. E é isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.